O Elo Invisível, um livro de Gustavo La Sala e Simone La Sala. Distante da cidade, em meio a árvores e bichos, vivia Benito. Sua amiga Nina, longe dali, tinha como seu quintal a rua cinza e cheia de gente. Um dia, Nina pequenina foi visitar Benito. Os dois, esquecendo as diferenças, brincaram de muitas maneiras. Benito resolveu viajar com Nina pelo quintal dele. Nina pequenina quis acompanhá-lo na viagem sem saber quais perigos encontraria ali. Já que sabia se comportar entre carros, pessoas e cimento, mas terra e bicho não faziam parte do seu conhecimento. Vem, Nina! A viagem começou bem divertida. Observaram juntos o trabalho das formigas. Essas a Nina conhecia. Elas viviam invadindo sua casa e entrando no pote de açúcar. Tcharam! Nina sentiu-se à vontade. Viu Benito transformar galhos em espada, folhas em escudo e se tornar um herói da floresta. De repente, no meio da viagem, bzzz, a abelha! Nina pequenina gritou assustada, pois tinha ouvido dizer que a picada das abelhas era dolorida. Uma dor bem grande para um animal tão pequenino. Nina esperava ser salva pelo herói, mas Benito nem se importou com o grito e começou a rir. Nina ficou irritada. Onde já se viu um herói rir da mocinha? Benito resolveu se explicar, convidando Nina para uma viagem mais distante, uma viagem no tempo. E num piscar de olhos, estavam numa aldeia. Viram casas cujos quintais eram uma única e imensa floresta, cheia de árvores e animais. Benito levou Nina, pequenina, para perto de um tronco de árvore e perguntou: "O que você vê, Nina?" Nina, um pouco assustada, respondeu prontamente: "Vejo uma árvore." "Você não está vendo aquele canudinho ali, no alto da árvore?" "Sim, Benito, mas espera. Abelhas. Você me trouxe para ver abelhas. Sabia que elas picam?" "Nina, se acalme. Estamos no Brasil antigo, onde as abelhas vivem em harmonia com as pessoas e não picam. Elas são conhecidas como abelhas nativas sem ferrão. Essa espécie, por exemplo, se chama jataí." "Mas, Benito, minha mãe disse para tomar cuidado, já que as abelhas picam." "Pois é, Nina. As abelhas com que você está acostumada, que insistem em mergulhar no seu suco do lanche na escola, não são originalmente brasileiras." "Ah, então são importadas e malvadas." "Não, elas apenas se defendem usando o ferrão. Abelhas que têm ferrão vieram com os colonizadores. As abelhas nativas que viviam aqui antes do Brasil que conhecemos têm um ferrão tão pequeno que não consegue picar ninguém. Por isso, são chamadas de abelhas sem ferrão. Elas se defendem por meio da mandíbula, dando mordiscadas, que não doem." "Nossa, Benito, nem imaginava." "Meu pai falou que as abelhas vivem em comunidade e fazem ninho em ocos de árvores. No Brasil antigo, os índios que viviam na floresta já cuidavam destas abelhas. Por isso, elas têm nome como mandaçaia, iraí, jataí, uruçu, mandaguari, manduri. Hoje em dia, apesar do desmatamento, ainda existem muitos tipos de abelhas mansas, de diferentes tamanhos, cores e formas. Na verdade, nenhum animal, grande ou pequeno, existe sem motivo, só para ser malvado. No caso das abelhas, isto é ainda mais verdadeiro, já que apesar de pequenas, são o elo invisível
na manutenção do equilíbrio ambiental. Elo invisível? Como assim, Benito? Pois é, Nina. As abelhas que você e grande parte das pessoas nem veem, e se veem e querem distância, têm uma função muito importante na natureza. São as abelhas que colaboram com a polinização de inúmeras plantas. Isso significa que elas contribuem diretamente na reprodução de espécies vegetais. Reprodução? Achei que as plantas se reproduzissem com as sementes. Afinal, já perdi a conta de quantas vezes na escola acompanhei o crescimento do feijão. Nem todas as plantas são iguais, Nina. Há plantas que só se reproduzem com a ajudinha de insetos, entre eles as abelhas. Nossa, Benito, eu não tinha ideia disso. Prometo, não chamo mais as abelhas de malvadas, desde que fiquem longe. Não fala assim, Nina. Se você quer saber, muitas abelhas estão desaparecendo. Tanta gente pensa como eu, Benito. Pior que isso, muita gente se esquece das abelhas e faz uso de substâncias tóxicas nas plantações, os agrotóxicos, ignorando o fato de que, ao se contaminar uma abelha, pode acabar com uma colmeia inteira. Que horror! E se as abelhas desaparecerem de vez? Se elas desaparecerem, muitas espécies correm o risco de desaparecer também. Por isso, são como o elo invisível. Benito, Nina, venham para casa, tem pão de mel prontinho. Depois da viagem no quintal, Nina parecia bem mais interessada em ver as abelhas, enquanto saboreava o pão de mel. Mamãe, eu sou como as abelhas. Como as abelhas, filha. Você nem gosta de abelhas. Eu sou como as abelhas porque sou pequenina, mas muito importante. Sou o elo e a continuação da sua vida com o papai, uma esperança para um futuro bem mais colorido. Abelha africanizada, mirim preguiça, manda saia e jataí.